Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e o jogo de hoje é o Connect 4. Esse jogo foi uma sugestão da Daniele Abrantes, que ela me chamou lá no direct e me indicou esse jogo, que até então eu não conhecia. Então, antes de mostrar para vocês como é que funciona esse jogo, eu tenho 3 recados. O primeiro é que, se você quer aprender a fazer esse jogo passo a passo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Segundo recado, tá sem tempo para fazer esse jogo? Então, ele está disponível para venda também. Basta clicar no link da descrição do vídeo e falar diretamente comigo. E loguinho você tem esse jogo aí na sua mão para você poder editar e trabalhar com ele também em sala. Terceiro recado é para você que, independente de ter tempo ou não, de ser demorado ou não, que tem prazer, que gosta de criar seus próprios jogos. Então, se você é essa pessoa, eu peço que você fique comigo até depois desse tutorial, que eu vou te mostrar o curso que eu criei de criação de jogos no PowerPoint. Certinho? Então, agora vamos lá para o nosso Connect 4. No início do jogo, tem toda a descrição de como é que funciona esse jogo. Na realidade, o Connect 4 é um painel com vários círculos, onde nós temos um jogo competitivo e cada time é representado por uma cor. O objetivo é colocar 4 pontos juntos, 4 cores juntas, seja na diagonal, na vertical, ou 2 pontos, do lado do outro. Então, o objetivo é fazer isso e evitar que o outro time faça essa sequência de 4 pontos. Por quê? A cada sequência de 4 pontos equivale a 1 ponto. E aí, vai ganhar o time que no final tiver maior pontuação. Cada círculo, tem uma pergunta. Cada pergunta eu coloquei um tempo de resposta de 20 segundos. Se o time responder corretamente, beleza, o ponto é dele. Se responder errado, o ponto vai ser para o time oponente. Começando o jogo. Esse aqui é o nosso painel principal do jogo. Observa que eu deixei um vídeo de fundo, para dar um movimento maior no nosso jogo. Então, nós temos 36 perguntas e aqui é o placar. Começando o time vermelho. Digamos que escolheu lá o número 10. Eu tenho aqui a pergunta de número 10. Aqui é o tempo, de 20 segundos. Então, para poder preencher todas essas bolinhas, vai demorar 20 segundos, que é o tempo que eu estipulei. Então, se optar pela resposta errada, vai ficar vermelhinha. E se for a resposta certa, vai vir a setinha aqui, ficou verde, A gente clica na setinha e volta para cá. Observa que no lugar do número 10, agora está cinza. Então, eu vou clicar e vou colocar o ponto vermelho, ou clicando de novo, eu coloco o ponto amarelo. E aí, quando o time fizer, por exemplo, digamos aqui que o time amarelo conseguiu fazer as 4 sequências. Claro, que durante todo o tempo o time vermelho vai ter que tentar impedir. Então, pode ser 4 pontos na horizontal, na vertical, na diagonal, ou se for 4 pontos juntinhos assim, formando 4 círculos juntos, tá? Aqui nós temos o placar, tem uma linha aqui vermelha, que seria o ponto do vermelho, e a linha amarela, que aqui é o ponto do amarelo. Então, quanto mais pontos tiver aqui, vai ser o time vencedor, certo? Então, bora lá para o nosso tutorial. Bom, para fazer esse jogo, eu escolhi esse vídeo aqui para ficar como background, que ele foi escolhido lá no site do Pixabay, tá? É um videozinho curto de apenas 10 segundos, não tem som, se quiser acrescentar som, coloque, mas aqui eu não coloquei som. Então, é muito importante que quando a gente colocar o vídeo, vá aqui em reprodução, colocar para iniciar automaticamente e clicar em repetir até parar. Lá no painel de animação, painel de animação, ele está aqui. Eu posso, inclusive, deletar essa parte do pause, que eu só preciso do play, então ele vai ficar assim o tempo todo, tá? Para montar o nosso painel, eu vim aqui em trapezoide e coloquei uma base aqui embaixo, para ser onde vai ficar o nosso placar, tudinho. Aumentei aqui um pouquinho, e esse ponto amarelo a gente pode trazer um pouco mais para o centro, certo? Aqui eu coloquei um tom de azul mais forte, pode ser esse daqui. E para fazer o restante do contorno,
Coloquei aqui um outro quadrado. Quadrado não, um retângulo. Aqui já num tom bem mais clarinho. Tiro o contorno da forma, duplico e trago pra cá também. Duplico novamente. E giro aqui para que ele fique aqui em cima. Observe que o nosso trapezoide, né, tá aqui para baixo, então eu clico e coloco para frente. Então, vai ficar assim. Então, essa aqui é a nossa base. Aqui, eu vou diminuir um pouquinho aqui em cima, para ter mais espaço. Aqui, eu escrevi a palavra placar e deixei vazado para que ficasse mostrando o vídeo ao fundo da letra, tá? Então, eu vim inserir, caixa de texto, escrevi aqui placar. Para fazer esse efeito, precisa de ser uma letra bem grossa, então eu utilizei a fonte Impact. Coloca aí no tamanho grande. Vamos centralizar no nosso slide. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos deixar o fundo desse placar vazado, para que eu consiga ver o vídeo que está ao fundo, tá? Então, eu vou clicar na minha parte azul, com o Shift pressionado, clicar no meu texto. Venho aqui em formatar, mesclar formas e fragmentação. Então, todas as letras, elas estão soltas. Então, eu vou clicar e vou deletar, deixando apenas o meio das letras A, R e P, tá? Esse meiozinho aqui que ele tem, ó, esse miolinho. Então, quando a gente colocar para apresentar, vai ficar assim, ó, eu consigo visualizar o vídeo aqui ao fundo, tá? Bem bacana. Para fazer esse Connect For, que eu coloquei bem aqui em cima, que eu coloquei aqui, como, né, no nosso cabeçalho, então, eu peguei uma imagem lá da internet, ver mais ou menos como é que funciona. Claro, perfeitinho não ficou, mas vamos quebrar o galho. Então, é o seguinte, eu vim aqui inserir formas, peguei esse retângulo de cantos arredondados e deixei ele bem redondinho. Vamos inserir novamente, vamos colocar aqui o número 4. Esse número 4 também tem que ser uma fonte bem grossa e também uma fonte bem grande. Então, eu vou colocar um Arial Black nele aqui e vou colocar tamanho 60, 80. Por quê? Porque ele tem que ficar aqui, ó, maior do que esse nosso retângulo, tá? Também eu vou duplicar esse 4 e vou escrever a palavra Connect. Vou colocar aqui um tamanho menor. Beleza, então aqui vai ser o nosso texto, o Connect. E esse for, esse 4, ele tem que ser maior do que o nosso texto. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho mais. Então, organizando aqui. O 4 ele vai ter que passar tanto na parte de baixo aqui, ó, do meu retângulo arredondado, quanto na parte de cima, tá? Agora, essa parte do retângulo aqui, de cantos arredondados, a gente vai chegar para que ele fique, não dê para ver aqui, ó, no 4. Deixa eu aumentar aqui para mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu diminuí para que ele não ultrapassasse aqui o tamanho do 4. Agora, eu vou pegar essa minha forma, vou tirar daqui. Eu vou duplicar esse número 4 aqui de novo, que eu vou precisar dele depois. Vou clicar no 4, com o Shift pressionado nesse retângulo de cantos arredondados. Vamos aqui em formatar, mesclar formas e união. Então, ficou uma coisa só. Vamos colocar aqui uma borda branca, uma espessura um pouquinho mais grossa. Vou colocar aqui para que veja direitinho. Esse Connect aqui, ele tem que ser agora na cor branca. Vamos trazer para cá. E esse 4, eu vou ter que diminuir um pouquinho o tamanho dele. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 80, vamos colocar 70 para ver como é que vai ficar. E vou colocar ele na cor vermelha. Vou diminuir ainda mais, colocar aqui 60. E vou colocar um contorno nele preto. Opa! É o contorno do texto. Formatar, contorno do texto, preto. Perfeito não está, mas a gente consegue ver aqui uma forma um pouco mais diferente, mais próximo da logo do Connect For. É só uma ideia. Mas se quiser também, pode procurar na internet a logo pronta e colocar aqui. No meu caso, eu quis fazer. Então, já tem ele aqui pronto.
Vamos agrupar tudo isso daqui. E vamos colocar aqui no centro. Aqui vai ser o nosso painel principal, com os círculos, né, que vai ser direcionado para as perguntas e etc. Mas aí tá muito visível o nosso vídeo lá no fundo, né? Então tá chamando muita atenção. Eu venho aqui colocar um retângulo, cobrindo essa parte do vídeo. Vou colocar na cor azul escura mesmo, vou tirar o contorno e vou colocar aqui uma transparência, tá? Um pouquinho de transparência. Para que ele fique assim, ó, mais suave, tudo bem? Agora, uma coisa que eu particularmente não gosto é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com vídeo, ele mostra aqui essa barrinha. E bem aqui embaixo é onde eu vou colocar o meu placar, né? A pontuação do meu time. Então, eu não gosto que essa barrinha fique aparecendo. O que a gente vai fazer, então, para solucionar isso daí? Nós vamos aqui inserir um retângulo em todo o meu slide. Vou colocar o cores de preenchimento 100% de transparência. E vou tirar o contorno da forma. Então, quando eu colocar para apresentar, eu não vejo mais, eu passo o mouse aqui e não aparece mais aquela barrinha, certo? E aí, o seguinte, nós temos aqui muitas e muitas formas no nosso PowerPoint. E a gente ainda vai trabalhar com mais formas ainda, porque são 36 círculos e mais círculos ainda. Então, isso aqui pode me atrapalhar. Então, eu vou pegar todos esses elementos e vou colocar onde? No slide mestre. Então, eu vou selecionar tudo isso daqui, vou copiar. Venho aqui em exibir, slide mestre. No primeiro slide mestre, eu vou deixar aqui branco. No segundo, vou deletar tudo e vou colar as minhas informações. Aqui no terceiro, eu posso vir aqui, deletar também. Vou colar novamente, porque eu já vou organizar o meu slide de perguntas, tá? Então, já vou aproveitar isso daqui. Só que para o meu slide de pergunta, eu não preciso dessa capinha transparente, então eu vou deletar. Não preciso dessa capinha aqui, ó, com mais transparência para o vídeo. E também não preciso do meu vídeo. Vai ficar assim. E nesse lugar aqui desse placar, eu quero ele inteiro, né? Eu não quero ele com a palavra placar. Mas, a princípio, eu vou deletar essas partes. Vou deixar assim. Então, isso daqui vai ser o meu painel de perguntas. Vou deixar um outro slide mestre em branco, caso a gente tenha necessidade. E os demais eu vou deletar, não preciso mais deles. Agora é só fechar aqui no modo de exibição e ele volta para essa telinha. Agora eu posso selecionar tudo isso daqui e deletar. Então, quando eu deleto, aqui tudo de fundo eu tenho. Então, quando eu deletei, aqui só tem o plano de fundo. Então, quando eu coloco para apresentar, tudo está acontecendo aqui certinho. E eu não preciso me preocupar com nada, porque eu não tenho os elementos soltos aqui, certo? Então, agora vamos criar o nosso painel. Aqui eu venho em inserir círculo, né? É uma elipse. Com o Shift pressionado, eu arrasto para ficar um círculo perfeito. Aqui eu coloquei 6 círculos na vertical e 6 na horizontal. Então, eu só vou duplicar para ver se realmente vai caber 6 círculos aqui. Então, esse tamanho tá bacana, eu tenho os meus 6 círculos, belezinha. Vou até deletar e vou deixar aqui. Esse meu primeiro círculo vai ficar branco, vou tirar o contorno da forma. Esse vai ser a minha capinha, do qual eu vou colocar os números depois. Então, eu já vou colocar aqui os 2 dígitos, né? Como eu vou ter até o número 36, então já coloquei aqui o número 36 para saber qual o tamanho máximo que ele vai permitir. Então, eu vou deixar aqui no tamanho 20. Eu vou duplicar esse meu círculo, só que aqui eu posso tirar a numeração e vou colocar uma cor nele de um cinza mais escuro. E esse cinza mais escuro aqui é o que vai transformar as cores em vermelho e em amarelo, que vão ser as duas cores do meu time. Então, eu vim aqui em animações, animação de cor de preenchimento, e nesse azinho eu vou escolher a cor, no caso eu vou escolher um vinho. Depois eu venho nesse cinza de novo, vou adicionar animação, de novo eu vou colocar cor do preenchimento, só que agora eu vou colocar amarelo. Quando eu vou em painel de animação, eu tenho aqui, ó, que esse meu círculo é a elipse 35, então eu vou selecionar os dois, vou clicar com o botão direito em intervalo e vou diminuir a duração, porque para transformar a cor vai demorar 2 segundos e é muito tempo.
Então, eu vou colocar aqui 0,5 segundos. E esses dois aqui vai ficar engatilhado nele próprio. Então, elipse 35. O que acontece? Quando eu clicar nessa elipse cinza, ela vai transformar na cor amarela. Se eu clico nela novamente, ela vai se transformar na cor vermelha. Então, aqui, ó, é um amarelo e o outro tem que ser vermelho. Aqui. Beleza, ó. Então, cliquei em um, tá amarelo. No outro, tá vermelho. Agora sim, quando eu coloco para apresentar, clico no cinza, ficou amarelo. Clico de novo, ficou vermelho. Amarelo e vermelho. E assim. E nesse meu círculo branco, ele vai desaparecer, ele vai sumir. Então, eu venho colocar a animação de desaparecer e vou colocar um gatilho nele próprio. Então, se ele é o número 29, elipse 29, eu vou disparar ao clicar em elipse 29. E um vai ficar sobre o outro. Trazer aqui para frente e vai ficar assim. Então, quando eu colocar para apresentar, cliquei no número, ele sumiu, ficou a bolinha cinza. Cliquei na bolinha cinza, ficou amarelo, cliquei de novo, ficou vermelho. Vou selecionar os dois, venho aqui em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Agora, a gente vai posicionar e vai duplicar. Então, duplica, cuidado que quando a gente está duplicando, tem duas formas juntas aqui. Então, tem que trabalhar com essas duas formas. Aqui, então, são 6. Eu seleciono todas elas, alinhar, e vou escolher para alinhar à esquerda ou à direita. Agora, duplica novamente. Vamos tentar manter a mesma linha e vamos trazer para frente. Duplica. Então, coloquei 6 círculos na horizontal e 6 na vertical. Eu vou selecionar todos eles e vou trazer aqui para o meio da minha tela, porque eu tenho essas guias, né, marcando, e aqui eu sei onde está o meio delas. Então, 3 para um lado, 3 para outro. Quando eu coloco para apresentar, ficou assim. Não está muito bem alinhadinho, então vamos ter que selecionar uma fileira. Vamos aqui em alinhar acima ou abaixo. Depois é só selecionar as outras e apertar F4 que ele vai corrigir. Mas ele tá alinhado certinho, ó, ele nem tá movimentando. Belezinha. Agora a gente vai ajeitar o quê? A numeração, né? Porque a numeração dele está... Então, vamos seguir a sequência aqui. Vamos enumerar tudinho. Ó, tá enumerado aqui certinho e a gente vai agora pro nosso placar. Então, eu venho aqui em inserir. Vou colocar um círculo menor, porque cada bolinha dessa daqui vai representar um ponto. E aqui eu vou colocar na cor preta e vou tirar o contorno da forma. E vamos também duplicar, colocar uma do lado da outra. Então, aqui eu tenho 10 opções, pode até colocar aqui. Vamos selecionar todas elas. Vamos aqui em alinhar, distribuir horizontalmente, distribuir verticalmente e alinhar acima ou abaixo. Fez isso daqui, a gente já duplica e já traz aqui pro lado. Nessa bolinha aqui, nós vamos também colocar animação de cor de preenchimento e vamos colocar a cor vinho. Então, aqui vai ser o ponto do time vinho, né, do time vermelho. Aqui é elipse 106, então eu vou disparar ao clicar em elipse 106, vou procurar aqui. Vamos aqui mais uma vez em intervalo, colocar um tempo bem menor, 0,5. Agora, eu vou clicar nela. Venho aqui em pincel de animação, clico 2 vezes e vou clicar nas outras bolinhas. Beleza, então do lado de cá o time vermelho e do lado de cá vai ser o time amarelo. Então, a gente pode até colocar esse pincel de animação, trazer para cá. Só que aqui a gente vai trocar a cor pro amarelo. Vamos ver aqui se tá certinho. Ó, certinho. Então, agora a gente vai pegar a formatação do amarelo, clicar 2 vezes no pincel de animação. E vamos clicar em todas as outras bolinhas. Ó, então, o nosso painel principal, ele tá pronto. Precisando só colocar o hiperlink que vai para as nossas perguntas, mas primeiro eu preciso do meu painel de perguntas, certo? Então, vamos lá para o painel de perguntas. Clica com o botão direito, novo slide,
Ele já acompanha a formatação, mas se porventura ele vier com outra formatação aqui, a gente clica com o botão direito, com outro design, né? Layout, você vai escolher qual layout você quer, ó. Se quer esse, ou se quer ele todo branco, tá? Nesse caso, eu quero justamente esse layout aqui, para fazer o nosso painel de pergunta. Vou pegar de novo o trapezoide e vou colocar aqui. O que que acontece? Para fazer aquele marcador de tempo, onde a bolinha ela vai mudando de cor, eu vim aqui em inserir, peguei um círculo, colocar aqui uma outra cor, tirar o contorno, e vou colocar esse círculo aqui, ó. Não coloque para cá, ó, onde tem esse lugar inclinado. Já coloque aqui no lugar reto, onde mantém essa parte aqui, ó, tá? Essa partezinha reta. E vamos duplicar. Eu coloquei 20 círculos, mas você pode colocar quantos você quiser, não tem problema não. Aqui deu 18, tá? Mas eu poderia colocar 20, diminuir um pouquinho mais, não tem problema. Mas não vai interferir a quantidade de círculos aqui não, tá? Então, aqui, deixei aqui no tempo certinho. Vamos selecionar todos esses círculos. Vamos aqui em alinhar, distribuir horizontalmente, distribuir verticalmente e alinhar na parte inferior ou superior. Ok, tá tudo pronto. Aproveitar que estão todas selecionadas, eu vou clicar com o Shift e clicar no trapezoide. Vamos aqui em formatar, mesclar formas e fragmentação. Então, agora, essa parte dos círculos eu vou deletar. Então, ou seja, eu tenho o trapezoide com alguns círculos que estão vazados, tá? Aqui a gente vai colocar o mesmo tom de azul, né, que eu estava utilizando para as outras. Deixa eu pegar aqui a cor certinha, eu já nem sei mais qual cor que é essa. Então, peguei aqui a mesma cor, mesmo tom azul que estava lá no meu painel principal. Eu venho aqui em inserir, vou colocar um retângulo para cobrir aqui esses círculos. Então, ok. Vou colocar da cor que eu quiser, no caso eu quis colocar o vinho, tiro o contorno da forma. Esse retângulo aqui, que é o que vai ser direcionado, que vai ser marcado o tempo. Então, eu venho aqui em animações e vou colocar para surgir da esquerda. Em painel de animação, ele vai começar com o anterior, vou clicar com o botão direito, em intervalo, e aqui na duração você vai escolher o tempo de resposta. Vamos supor agora que seja 10 segundos. Então, coloco 10 segundos, ok. Clico com o botão direito e envio para trás. Quando a gente colocar para apresentar, ele já vai... detalhe importante. Tá vendo aqui que aconteceu? Ó, ele tá mostrando para cá, ó, que ele está aparecendo nesse campo. Por quê? Isso aqui é um plano de fundo. Então, eu vou fazer o seguinte. Venho aqui em exibir, slide mestre. Vou pegar essas partezinhas aqui do slide mestre, vou até agrupar, agrupei, e vou copiar, vou fechar, e aqui eu vou colar. Essa minha partezinha azul eu vou enviar para frente. Agora, vai começar a vir o vermelho, a gente não vai ver, tá? Porque essa parte aqui, na realidade, ele estava sem nada, então agora ele tem uma forma em cima, então é uma máscara. Então, nesse caso aqui, eu não vou utilizar o slide mestre, mas sim essas minhas partes aqui soltas, tá bom? O slide mestre tá aqui embaixo, ó, como você pode ver, mas não tem nada. Eu coloquei aqui por cima somente para ter essa máscara, para não ver a partezinha vermelha entrando aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, que tá vazia, tá bom? Ó, então ele vai preencher que ninguém vai ver. Vai acabar o tempo quando pintar a última bolinha. Quer mais tempo? Clica aqui com o botão direito, intervalo, e vai escolher a duração. Mais tempo ou menos tempo, certo? Para fazer a pergunta, vamos aqui inserir, né, o nosso retângulo de cantos arredondados. Eu não vou arredondar tanto ele assim. Então, aqui vai ser o campo para a pergunta. Já escolhe a fonte, tamanho, tudo que você deseja. Já deixa aqui no formato padrão. Vamos duplicar isso daqui para ser a nossa resposta. Resposta certa ou resposta errada, né? Aqui vamos diminuir um pouquinho. E aqui eu vou deixar totalmente arredondada. Para fazer esse campo aqui, para dar um charme um pouco a mais, o que eu fiz? Vim aqui em inserir,
peguei um círculo. Esse círculo vai ter que ter o mesmo tamanho desse meu retângulo aqui. Vou colocar esse círculo na cor preta. Vou colocar uma borda dele branca, um pouco mais grossa. Vou escrever aqui a letra A. Vou colocar nessa letra A uma fonte mais grossa, né, mais robusta. Vamos deixar bem grande o tamanho dessa letra. Colocar aqui na cor vermelha. Então, eu vou trazer esse A para cá, para alinhar aqui junto com esse retângulo. E esse daqui vai vir aqui. Eu vou trazer o ar aqui para frente. Então, fiz assim, vou tirar aqui o contorno da forma. E na minha resposta certa, também coloquei aqui animação de cor de preenchimento. Coloquei na cor verde. E vou engatilhar nesse retângulo aqui da minha pergunta, que provavelmente deve ser esse retângulo 50. Vamos ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Só que tá demorando muito tempo, então vamos aqui colocar para 0,5 segundos. Ok, então quando eu coloco para apresentar e clico na alternativa certa, ele vai ficar verdinho. Vou selecionar a resposta certa, juntamente com a minha opção. Vou duplicar e vou trazer aqui para baixo. E vou duplicar de novo e colocar aqui. Então, essa daqui vai ser resposta errada. E essa aqui, resposta errada. Vamos simplesmente vir aqui, ó, onde tem a resposta errada. Onde tá verde, eu venho aqui e vou colocar o vinho ou o vermelho, para dizer que tá errada. E aqui também, mais uma vez, é errada. Então, ó, cliquei na certa, tá verde, na errada, tá vermelho, certo? E aqui vamos trocar as letras, né? B e C. Também acrescentei uma seta. Peguei uma seta aqui de 2 pontas, aqui. Vamos colocar essa seta bem aqui centralizada. Vamos colocar essa seta aqui de vermelha, né? Eu falo vermelho, mas na realidade é um vinho. E vou colocar a animação de surgir da esquerda. Porém, ela só vai surgir quando eu clicar na alternativa correta, que é essa daqui, ó, essa primeira. Então, eu pego essa seta e trago aqui para baixo, com o anterior. Então, quando eu clicar na resposta errada, não tem seta. Na resposta errada, não tem seta. Na resposta certa, vem a seta para cá. E nessa seta, eu vou clicar com o botão direito, vou colocar um hiperlink e vou mandar lá para o meu slide 1, que é o slide principal. Então, esse daqui é o nosso painel de perguntas, onde a gente vai duplicar. Agora, a gente troca o lugar da resposta certa, né? Então, digamos que a resposta certa seja a B. Então, vamos trazer a certa para cá. E vamos ajeitar aqui para colocar aqui para frente. Ajeita a questão do alinhamento, se necessário. Vamos duplicar. Agora, a resposta certa é a letra C. Então, vamos trocar. A resposta certa vem para cá e a errada vem para cá, para B. Então, nós já temos 3 slides, cada um tem uma resposta certa em um lugar. Agora, a gente vai, de maneira aleatória, clica aqui, ó, duplica, traz aqui para baixo, duplica esse daqui, traz para cá, seleciona 2 juntos, duplica, traz aqui para baixo. Então, nós vamos fazer isso daqui para duplicar os slides até que eu tenha 36 slides, porque são 36 perguntas, tá bom? Agora, o que falta a gente fazer é o quê? Colocar o hiperlink nos nossos números. Então, clico aqui com o botão direito, hiperlink, e vai lá para o slide 2, que é o slide aqui de número 1. Aqui, slide 3, slide 4... e assim por diante. Então, nós vamos linkar todos os slides. Para exemplificar, eu só linkei essa primeira fileira aqui. Então, quando a gente for colocar para apresentar, tá aqui o nosso jogo. Agora começa o... detalhe importante. Como aqui eu não sei qual que é o time vermelho, qual que é o time amarelo, para não confundir na hora de selecionar a pontuação, eu vou colocar aqui, ó, um retângulo aqui embaixo, como se fosse uma linha. Aqui eu coloco o vinho, né? Que representa a cor dele. Aí eu duplico, trago para cá e coloco a cor amarela. Agora sim, então eu tenho aqui um direcionamento. Então, começa lá o time vermelho. Então, digamos que o time vermelho
escolheu o número 2. Então, tem lá a pergunta, o tempo está rodando, ele escolheu a resposta B, a letra B. Então, tá certo, veio a setinha, vamos para cá. Então, aqui eu vou clicar para deixar o vermelho. Agora, a vez do amarelo. O amarelo ele tem que tentar barrar que o time vermelho faça os 4 pontos. Então, digamos que o amarelo selecionou o número 1. E o amarelo errou. Ele pediu a resposta B. Tá errado. Então, como toda gamificação, a gente precisa passar um feedback imediato. Então, você, enquanto professor, precisa dizer, não é essa que a resposta está correta, a resposta correta é essa. Então, veio a resposta correta, veio para cá. Ao invés de ter a pontuação para o time amarelo, já que ele errou, vai ser o time vermelho. E aí, o time vermelho, ele pode escolher o número 7, ou o número 8, ou o número 3, para poder fazer a conexão, né? Tentar continuar a conexão. Ou então, até mesmo vir aqui para a diagonal. Aí, digamos que ele escolheu o número 3, respondeu corretamente, beleza, voltou para cá, ponto aqui, ponto não, né? Vou marcar aqui pro vermelhinho. A vez do amarelo, o amarelo tem que tentar barrar, ele vai no número 4. Digamos que o amarelo errou de novo a resposta, então já não é ponto para ele. Eu vou aqui, vou colocar 4, ou vou colocar vermelho. Então, como o vermelho fez 4 pontos aqui, ponto é dele. Então, eu venho aqui e coloco o ponto pro vermelho. E assim, vida que segue até finalizar o jogo, certo? Como a gente vai ter que ficar clicando muito clique, pode acontecer o quê? De eu clicar no slide e ele ir para o próximo slide, e isso não vai ser bacana, porque não é o correto. Então, para evitar isso, vamos aqui em apresentação de slides, configuração de apresentação de slides e apresentada em quiosque de tela inteira e ok. Lembrando que, se você em algum momento aqui quiser inserir um outro slide, todo e qualquer slide tem que ter um hiperlink, tá? Para poder ir para um outro lugar. Ou tem que ter os botões de ação, tá? Então, aqui, como a gente tem um hiperlink, cada círculo desse tem um hiperlink. Chegando aqui, a gente tem um hiperlink da setinha, mas para que venha a seta, eu preciso clicar na resposta correta. Então, quando a gente coloca na apresentação de quiosque em tela inteira, tem que ter esses hiperlinks, senão não vai dar certo. Certinho? Então, esse daqui é o tutorial do Connect 4. Eu espero que você tenha gostado e que você faça aí na sua sala e que me mostre também qual foi o resultado final. E como prometido, se você ficou aqui até o final desse tutorial, é porque você gosta de colocar a mão na massa. Então, eu vou te apresentar o curso, que é a oficina de games em PowerPoint primeiro nível, que eu tenho certeza que vai de encontro à sua necessidade e que você vai curtir bastante o conteúdo. Então, eu vou te mostrar dentro da Hotmart como que é esse curso, para que você entenda melhor e ver se é interessante para você ou não adquirir ele, tudo bem? Ó, o curso, ele tem 6 módulos, os módulos de boas-vindas, e os módulos de conteúdo são os módulos de formando aliados, conhecendo o território, suplementos, missões e desafios. Esses aqui são os módulos que realmente tem muito conteúdo para você. No módulo 2, eu tenho aqui falando sobre gamificação, que é onde eu explico o que é a gamificação para que fique todo mundo alinhado e que a gente flua aí perfeitamente no nosso curso. Já no módulo 3, é onde eu mostro o PowerPoint. Então, se você observar, tem informações aqui, ó, sobre plano de fundo, como salvar arquivo, como que a gente insere elementos, como que a gente vai formatar forma, edita imagens, edição de vídeo, de áudio, transições de slides, slide mestre. A gente utilizou muito slide mestre nesse jogo hoje, né? Como que a gente edita alguns textos, definindo cores e sobre painel de seleção também. Módulo 3, módulo básico de PowerPoint. O módulo 4, que é o módulo de suplementos, ele já vai te trazer o quê? Subsídios para que você possa criar os seus jogos. Então, é o quê? São as animações, painéis de perguntas, diversas formas de como fazer o painel de pergunta, diversos tipos de animações que a gente utiliza quando você clicar na resposta errada, na resposta correta, sorteios, como que a gente faz sorteios com dados, sorteios com nomes, tá? Então, vários tipos aí de como fazer sorteios, roletas. Então, olha aqui, eu tenho roletas que eu posso fazer roletas com nomes e ícones, roletas com imagens, que é diferente do que eu já mostrei até mesmo aqui no canal. Roletas com hiperlink, então cada parte da roleta eu quero que tenha um hiperlink que vai para algum lugar.
Roleta do cassino, inclusive essa daqui é um tutorial que já está disponível no canal também, tá? Que eu já deixei disponível, caso para você ver como é que funciona, né? Então aqui eu tenho a roleta do cassino, cronômetros, diversos tipos, né, de como fazer cronômetros, ampulheta, linha do tempo. Então, além do cronômetro de ampulheta, quais são os meios que a gente pode fazer para cronometrar um tempo aí de uma resposta, né? E diversas formas de como fazer placar. Então, tudo isso daqui são bases que a gente precisa para poder criar os nossos jogos. Então, além dessa base, eu ainda apresento um tutorial de 10 jogos no total. E eu quero te mostrar quais são esses jogos. Então, em missões e desafios é onde tem os jogos. Primeiro jogo é o jogo do balão. Esse jogo do balão é como se fosse uma batata quente. Então, tem aqui uma pergunta, onde vai responder a pergunta. Quando responder a pergunta corretamente, o balão vai para a mão do menino. Respondeu corretamente a próxima pergunta, o balão volta para a mão da menina. E assim vai ser feito até que o balão exploda, tá? Então, essa daqui é como se fosse um jogo da batata quente, inspirado em vários programas de televisão que tem aí. E um detalhe importante, em todos os jogos eu disponibilizo todos os elementos que eu utilizei no jogo. Então aqui eu utilizei música, eu vou disponibilizar a música, os vídeos caso tenha, todas as imagens e tudo a gente constrói passo a passo, tá bom? Próximo jogo é um quiz. Nesse quiz aqui, ó, eu mostro como fazer esse efeito neon. E aí, uma coisa muito importante desse quiz, que foi bem bacana. Eu comecei fazendo um quiz cooperativo e depois eu transformei esse quiz num quiz competitivo. Então, utilizando o mesmo layout, a mesma dinâmica, eu tenho aqui 2 jogos diferentes em um só, certo? Próximo, quebra-cabeça. Então, além de mostrar como é feito um quebra-cabeça, eu tenho aqui uma ideia de um jogo, um estilo quebra-cabeça com escape. Por quê? O objetivo final é montar o quebra-cabeça e descobrir um enigma final, alguma coisa assim. Nesse caso, o foco desse jogo aqui é que o seu aluno vá para fora do jogo. Então, você vai colocar um hiperlink que vai direcionar ele para o seu WhatsApp, para o Instagram, para um formulário do Google, para onde você quiser. Mas, para que o seu aluno vá para fora desse jogo, ele precisa concluir toda a montagem. E para concluir a montagem, tem que acertar a resposta correta. Certo? Próximo jogo. Desvende o enigma. Esse aqui é um jogo que a gente vai trabalhar com tabelas, vai trabalhar com ícones. Então, os ícones vão estar embaralhados, a gente precisa montar, né, desvendar esse enigma. Aqui é uma opção para se trabalhar com mais alunos, mas eu explico também as problemáticas que a gente pode fazer com 2 times, com 3 times individual. Então, eu explico toda essa problemática aí. Cada vez que o aluno acertar, né, ele vai ganhar, ele vai desvendar uma parte da senha, então ele vai ter aqui uma parte da senha até que ele libere esse cadeado, ou seja, que ele consiga descobrir os 5 primeiros enigmas, certo? Nesse jogo aqui, eu deixo ainda disponibilizado um arquivo com vários ícones, onde você pode pegar esses ícones, colocar em apresentações, fazer esse jogo e tantos outros jogos aí também. Então, já é uma parte de bônus muito importante. Próximo jogo, qual é a palavra? Esse jogo aqui é baseado no jogo da forca, onde tem que adivinhar uma palavra, né, de acordo com a pergunta, de acordo com uma dica. Então, aqui ele foi feito no layout como se fosse um livro, né? E tem as letras de um lado, né? As possibilidades aqui. E aí, ao invés de ter o bonequinho da forca, eu tenho aqui os lápis. Então, cada lápis aqui, ele é uma chance que você tem para errar, né? Então, respondeu algo errado, eu vou clicar aqui e vai diminuir um lápis, até que acabe todos. Quando acabar todos, se não tiver desvendado a palavra correta, vai aparecer aqui qual que é a palavra que está cadastrada corretamente. Próximo, rouba-monte. Esse rouba-monte aqui é baseado naquela brincadeira de roubar-monte ou de bater figurinhas, sabe? Que tem as figurinhas lá viradas e a gente bate e quando desvira a figurinha, você fica com ela. Então, mais ou menos isso, ele é baseado nisso. Então, nós temos aqui 2 times, um time representado pelo urso e o outro time pela marcha.
O objetivo é o quê? É que todos os elementos aqui, todas essas imagens, sejam uma só, ou seja, urso, ou seja, marcha. Então, e aqui, ó, nessa flor é um dado. Então, eu vou clicar na flor, vai rodar o número de dados. Então, por exemplo, sai o número 1, agora é a vez do urso, o urso vai vir aqui na marcha, vai clicar e vai virar. Então, ao invés de ser a figura da marcha, vai ter a figura do urso. E assim vai até que todo mundo aqui fique, até que todas as imagens sejam de um time só. E toda vez que aparecer esse coelho, é o momento de responder uma pergunta. Caso responda corretamente, vai rodar o dado de novo, mas se responder errado, aí perde a chance, quem vai rodar o dado vai ser o time oponente. Próximo jogo, o jogo do tabuleiro marítimo. É um jogo de tabuleiro clássico, mas tem muita elementos aqui interessantes, né? Então, por exemplo, a água ao fundo fica mexendo, os barquinhos vão ficar balançando também, nós temos a roleta, todo esse percurso aqui, ó, foi feito no PowerPoint, tá? Então, ele é todo automatizado, então, quando eu clico aqui nos navios, os navios vão percorrendo. Quando eu clico aqui nesse ícone, a gente vai para a página de pergunta. Lá na página de pergunta, a gente vai escolher uma pergunta que vai ser direcionado, tem o tempo, a marcação do tempo. Então, tudinho certinho. Esse aqui é um tabuleiro, um jogo muito fofo, muito lindo, onde todos os elementos utilizados tá disponível. Próximo jogo, Duelo entre Equipes, que é um jogo inspirado aqui, né, no layout das histórias em quadrinhos. Então, é um jogo competitivo entre duas equipes. E o interessante aqui é que não é só, tipo, a equipe A contra a equipe B. Não, nós temos duas equipes, mas nesse momento, quem vai responder da equipe A vai ser a Amanda. Quem vai responder da equipe B vai ser o Maurício. Eles serão os responsáveis pelas respostas. E, respondendo corretamente, vai ter a pontuação, que vai aparecer aqui. E vai ganhar a pontuação aquele que for mais rápido. Nesse campo vermelho vai aparecer as perguntas e aqui nós temos as opções de respostas, tá? Então, esse aqui é o jogo Duelo entre Equipes, é um jogo bem diferente do que eu estou acostumada a fazer, do que eu estou acostumada a mostrar aqui no canal. Próximo jogo, esse é o jogo do cassino, né? Então, eu já mostrei como que é feito a roleta e agora a gente vai aprender a fazer o jogo do cassino completo. Lembrando que todos os elementos desse jogo foram construídos no PowerPoint. A gente não utilizou nada de imagem pronta, utilizamos só como base de referência. Então, a ficha foi criada, a mesa foi criada, a roleta foi criada, tudo foi criado, tá? Então, aqui nós temos 3 times, cada time representado por uma cor de ficha. Aqui dentro, nesse centro, é o placar, então nós temos aí 30 perguntas. Quando clica na pergunta, vai lá para o painel de perguntas, né? E aí respondeu corretamente, volta para cá, roda a roleta, vê o número que vai ser tirado da roleta e aí a gente vai colocando aqui no placar. Muito bacana esse jogo. E o último jogo apresentado da oficina de games é o Escape. Nesse jogo aqui, eu apresento 3 formas diferentes de fazer o Escape, tá? Uma das formas é colocando animações mesmos nos objetos separados. Então, por exemplo, um lustre mexe, um sofá ele levanta do lugar, né? Então, sim, são animações mesmo de objetos separados. Então, eu dou essa ideia e mostro como é feito. Uma outra forma é uma sequência de atividades. É feita uma atividade, beleza, tem lá a pergunta, respondeu corretamente, vamos para uma outra sequência de atividades. Tudo questão de animações. E esse jogo aqui, essa terceira alternativa, é onde eu trago passo a passo do início ao fim, onde nós temos uma imagem com vários elementos. Aqui em cima nós vamos ter uma pegadinha, um que é o que é, um enigma, alguma coisa assim, para saber qual imagem que nós vamos selecionar. Então, clicou na imagem correta, vai aparecer no quadro a pergunta com 2 alternativas. Respondeu errado, nada acontece. Quando responder a certa, ele vai para uma próxima fase, até que, chegando na última fase, a porta que estava fechada, ela se abre. E aí a gente clica na porta e vê a mensagem final que o professor quer deixar ali para o seu aluno. Então, esses daqui foram os 10 jogos apresentados, mas não foram só 10 jogos apresentados. Por quê? Primeiro, em cada jogo desse, a gente tem o processo criativo, tem várias e várias dicas. Dentro dos outros elementos do PowerPoint que eu mostrei lá no início,
também tem ideias ali para poder fazer jogos. E também nós temos aqui a parte extra, do bônus extra. Esse bônus extra, ele vai acontecer de acordo com as dificuldades da turma e também de acordo com o engajamento. Então, quanto maior engajado é a turma, mais vídeos, mais informações extras eu vou colocar ali. Tanto é que um dos bônus extras que eu liberei já é um outro tipo de quiz, um quiz baseado em um vídeo que eu fiz. Então, ou seja, não são somente 10 jogos, é muito mais que isso. É muita informação, é muito processo criativo, são muitos elementos, muitas dicas muito bacanas, que estão o quê? Tudo centralizado em um lugar só, que é nesse curso aqui. Então, se você me acompanha, você já sabe muito bem como que é a minha didática, como é que eu ensino, você sabe muito bem o suporte que eu dou para todo mundo, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp. Então, suporte, ele é garantido, pode ter certeza. E se for do seu agrado, se você achar que é interessante, eu quero dizer que tudo isso daqui está com preço promocional até o dia 31 de maio. Então, aproveite, porque depois do dia 31 de maio, ele passa a ser o valor original. Tá interessado? No link da descrição desse vídeo, tem um link para esse curso e lá você vê toda essa grade aqui e também você tem a opção de comprar. A venda ela é feita pela Hotmart, a compra ela é segura, depois que efetua o pagamento, a confirmação do pagamento, vai para o seu e-mail o link onde você vai acessar e esse curso vai ficar disponível durante 1 ano para você, após a compra, para que você possa escolher o melhor momento, o melhor horário para estudar, para poder executar os seus jogos e arrasar aí na sua sala de aula e enganjar muito mais os seus alunos. Então, mediante tudo isso, a escolha está nas suas mãos, certinho? Então, eu te encontro lá na oficina de games primeiro nível. Até lá!